Olá, telespectadores da TCM 10 HD, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa do Memória Viva, esse projeto da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró, da CDL, que tem como objetivo homenagear e resgatar a trajetória de grandes empresários, sejam moçoroenses ou que estabeleceram as suas vidas profissionais aqui na cidade. A gente tem a honra de ter aqui ao nosso lado mais uma vez Estênio Max, presidente da CDL Mossoró, que vai apresentar a você, telespectador, quem serão os nossos homenageados dessa noite. Muito boa noite, Estênio. Boa noite, Maricele, boa noite aos telespectadores, internautas, aqueles que estão acompanhando nas redes sociais, esse projeto bacana que é o Memória Viva. Hoje eu tenho uma grata satisfação de apresentar aqui duas pessoas ilustres, são meus amigos também, pessoas de caráter que fazem a história de Mossoró, que marcaram a história da nossa cidade como um dos grandes e maiores empresários no ramo de laboratórios. Eu estou falando aqui hoje do meu amigo Juarez e Getúlio, que são pessoas aqui hoje que estão na cidade, são investidores, são pessoas que têm uma história para contar. E para quem conhece um pouco deles dois, sabe que de hoje esse vai ser um programa muito especial. Meu amigo, iniciar aqui hoje perguntando aqui a vocês dois, a infância de vocês são filhos, né? São de 20 filhos, né? Hoje temos ainda 14 vivos. Conte um pouco como foi essa história, vocês dois, fiquem à vontade para interagir. Desde lá de Patu, da fazenda, como foi aquela infância no início de tudo? Boa noite, Estênio, boa noite, Maricele. Boa noite, telespectadores da TCM. Mais uma vez é um prazer estar conversando aqui, relatar um pouco da nossa vida, que é muito importante para os jovens de hoje, para saber onde nós chegamos, por onde nós viemos, né? E na realidade, na nossa infância, eu nasci em Serrote Verde, que é uma fazenda no município de Patu, que era de um concunhado de meu avô. E lá nós tivemos a nossa infância, eu tive até os 9 anos. Já era mais cedo, mais novo do que eu. Mas a nossa infância foi muito boa. Naquela época, uma infância farta. Não tinha as dificuldades que nós tivemos, como tivemos com uma cidade maior. Mas era uma cidade onde nós tínhamos a fartura do leite, do queijo, da coalhada, do milho verde, do feijão. Era banho de açude, subindo em serrote. Então era uma vida excelente e a nossa infância nesse período da fazenda foi muito boa. E lá nós ficamos até 60, né? Eu nasci em 51. Em 1960 nós viemos, papai já vislumbrando o estudo dos filhos, né? Que nós já éramos 10 naquela época, todos estudando lá na fazenda. A irmã mais velha, que era Felisbela e João, veio para Patu, que é um distante uns 5 quilômetros, ou 7 quilômetros da fazenda. E era aquela dificuldade de ir à noite para vir, né, na escuridão. E quando minha irmã terminou o científico, ele pensou em vir para a cidade. E quando nós viemos aqui, em janeiro de 60, nós chegamos em Mossoró. Aí foi uma outra infância. Já não é uma infância com muita fartura, mas sempre com muito amor, com muita dedicação, muito respeito. E foi uma infância onde nós fomos morar ali na barragem de baixo, no bairro chamado Barrocas, mesmo em frente à barragem. E a nossa infância lá foi uma infância de pular no rio, já era diferente de açude. Lá no rio, pescar camarão, e daí as dificuldades que eram os 10 de uma casa de taipa, onde tinha 2 quartos, e para sobrevivência era difícil. Tivemos ajuda muito boa de tia Amadeu e tia Aureliano naquela época, que moravam já aqui em Mossoró, que Mário ainda não tinha vindo dos seus estudos. E aí já foi um outro tipo de trabalho, onde nós passamos por todos os trabalhos dignos, que era bater tijolo, apanhar algodão, apanhar feijão, vender tapioca, vender coentro, vender alfinim e pescar camarão para sobrevivência também, né? Então a minha infância, eu me considero uma infância, as duas infâncias, aquela da fartura na fazenda e aquela numa cidade grande, começando a deslumbrar um futuro melhor, mas sempre com um trabalho digno. Trabalho, foi como o papai dizia, todo trabalho é digno, tem que ser feito com amor, com carinho, com responsabilidade, com respeito ao próximo. Então foi uma infância onde eu me considero satisfeito pelo que passei. Juarez, aí lá de Serrote, né? Vocês vieram de Serrote para cá, Getúlio já falou toda essa transição. O que é que você é um dos mais novos, né? O
que é que você lembra desse período que veio para cá, para Mossoró? Período eu me lembro muito pouco, só de ver, né? Agora eu me lembro demais da barragem, que ele falou nas barrocas, que a gente pescava, pulava lá da barragem. O rio, naquela época tinha muita enchente, a gente pulava dentro do remanso, brincava, saía do outro lado e quando eu chegava, faltasse qualquer coisa, faltasse comida, você ia ali, botava uma vara, botava farinha dentro de uma garrafa, que você quebrava a garrafa com querosene e algodão, o fundo quebra bem direitinho. Você tampava a tampa aqui, botava farinha, descia 1 metro e pegava camarão, piaba, você trazia para casa, isso era uma fartura naquela época fora do comum. Então, minha infância foi toda em Mossoró, eu cheguei com 3 anos, ele já chegou com 9. Então, minha infância foi toda em Mossoró, muito feliz na minha infância. Trabalhamos muito. Papai foi semeeiro lá na fazenda de Chico Leite, perto do Passar de Pedra. Então, 4 horas da manhã, acordava a gente, botava em cima de uma carroça, que levava um capim para dar o gado lá, ia plantar feijão. Getúlio, já que eu era maior, trabalhava mais que eu. Eu já era menor, mais Franceildo. Ficava lá na sombra, já pequenininho, 5, 6 anos, e ele já na labuta, com Joalba, com Gilberto, com Jerônimo, com os irmãos, com as irmãs, tudo isso. Uma infância não foi fácil, mas era muito feliz. Não tinha droga. E quais eram os sonhos dos senhores nessa época? O meu, na época, era jogar bola, mas que eu jogava mal mesmo. Mas não tinha como dizer aí, Getúlio já pode mais falar essa parte, que ele já era mais velho que eu, um pouco. 5, 6 anos mais que ele já tinha mais um sonho. Eu ainda era muito menino. Isso aí ele responde melhor que eu. O sonho daquela criança na infância era ter exemplos, né? E o exemplo que nós tínhamos era de uma irmã muito dedicada, que é a nossa irmã, das mulheres a mais velha, estudando, muito dedicada, nos ensinava em casa. E nós queríamos também seguir o trabalho dela, o estudo. Sempre papai nos ensinou, nossos pais nos ensinaram que o estudo é a coisa melhor do mundo. É um bem que só Deus tira. Homem nenhum tira o bem, a sabedoria de um homem ou de uma mulher. Então, lógico que a gente queria dizer que a infância naquela época foi muito boa, muito unida, tudo, mas nós sabíamos que podiam chegar mais longe com o incentivo deles. Então, o nosso sonho era estudar. Não tinha assim, de imediato. Tínhamos chegado do interior, onde nós vimos o sonho de talvez ser fazendeiro naquela época, eu achava muito bonito o gado, o amanhecer dos pássaros, morar numa fazenda era um sonho. Mas como o papai achou melhor o estudo, porque ele também foi um homem que sofreu muito, então o nosso sonho naquela época era ser alguma coisa no estudo. Agora o que, nós ainda não tínhamos nessa época determinação para nada. E aí começaram a estudar aqui em Mossoró praticamente do zero, né? O senhor contava anteriormente a gente que, apesar de estudar na fazenda, ali meio que informalmente, mas o estudo formal começou aqui em Mossoró. Quando nós chegamos em 60, a nossa mãe tinha uns parentes aqui que era político, e na época arranjou um emprego para ela de merendeira no grupo escolar Antônio Gomes, aqui nos Paredões. Ali, né? E ela botou todo mundo para estudar lá. Então, quando eu cheguei, eu fui começar do zero novamente. Porque lá na fazenda nós estudávamos com professora particular, que era até uma tia nossa chamada Isabel, e a outra era Maria de Lourdes também, que nos ensinava a cartilha DBC. Mas quando chegamos num grupo escolar que já tinha a fazer com outras diretrizes, nós fomos fazer tudo novamente. Então, foi onde eu peguei meu estudo do 1º ao 5º ano do colégio, Grupo Escolar Antônio Gomes, ali na Marechal Deodoro, lá nos Paredões. Que ainda existe hoje. Eu também estudei lá, a maioria dos irmãos passaram por lá. Já tinha professora de matemática, professora de geografia, professora de história. Lá, como ele estudava lá, era uma professora para tudo, né? Essas nós já tínhamos. Inclusive, tem também com muito bom, que era merenda. Como eram muitos filhos, a gente, muita mamãe botava no intermediário, porque já almoçava. Apesar que nós tínhamos uma barragem para a gente pescar, já tinha comida, mas não era fácil. Com 11 anos, eu fui trabalhar na Casa Centelha com a Amadeu, varrendo a Casa Centelha. 1968, eu tinha 11 anos. Então, todos nós passamos por esse colégio, ele ainda existe ali. Grupo Antônio Gomes, na Marechal Deodoro, depois da Cobal, está lá ainda, muita criança estuda lá. Teve uma passagem interessante que, naquele tempo, tinha um rigor, né?
onde a gente tinha para poder estudar, tinha que estar decalçado. E certo dia, um aluno chegou lá com a irmã descalço. Como foi aquela história aí? Era eu e Fabíola, nós tínhamos quase a mesma idade, o pé também era do mesmo tamanho, e nós não tínhamos chinelo para os dois pares de chinelo, nós só tínhamos um. Aí bolamos, até Fabíola, que era meio perspicaz, aí Getúlio, vamos fazer o seguinte, vamos melar um pé de lama e o outro bota chinelo. Aí você mela o outro da lama e o outro com chinelo, quer dizer, nós ficamos com ela com um pé e eu com o outro, e com o pé de lama. Nós chegamos na escola e a professora, a diretora lá, a supervisora, perguntou o que foi que aconteceu. Depois nós passamos na época não tinha calçamento, não tinha nada, era lama mesmo. Nós nos atolamos e perdemos um chinelo. E coincidência que perderam de pés diferentes. Se viu até de piada, mas na realidade era a vontade de estudar, né? E essa marcou muito essa história nossa, porque era um comentário na escola e nós ganhamos um par de chinelo novo, né? Graças a Deus. Naquela época já tinha solidariedade. E era uma brincadeira, não, que eram 10 filhos, todos desempregados, e 2 estudantes, que era Joalba e Felisbelo mais idosos. E a turma pequena, e também ajudava em tudo, né? De tudo nós fizemos. E também tem uma passagem interessante que nós temos que falar, é que tem um padre aqui, que ainda hoje é vivo, chamado Padre Amilcar, Monsenhor Amilcar, a gente chama, que era da paróquia da Igreja de São José. Ele nos ajudava muito com alimentos e roupas. E eu me lembro uma vez que eu cheguei na escola com um calção que tinha os Estados Unidos americanos. Essa aí, a roupa quente. A roupa quente, e deixa que era de saco de comidas que vinham. E ele dava para a mamãe, e minha mãe costurava os nossos calções. E a gente chegava na escola com a roupa americana já, mas era de saco. Desse saco que vinha a merenda era Merenda do Brasil. Ordem e Progresso. Ordem e Progresso. Vinha dos Estados Unidos, John Kennedy. Ele mandava arroz e roupas para o Brasil, muitas. Memória Viva, pode continuar. E esse padre nos ajudou bastante. Hoje é nosso amigo, reza a missa para a gente, quando a gente quer lá na Casa Grande, que a gente chama Casa Grande, que é a casa dos nossos pais, onde nós fomos criados depois, já uma outra casa. E ele sempre está conosco. Quando nós nos reunimos aqui, ele sempre está lá com a gente. Nos ajudou bastante. Memória Viva de hoje recebe doutor Getúlio Vale, doutor Juarez Vale também. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre educação. Estamos de volta com a Memória Viva de hoje, dando sequência à nossa conversa com o Getúlio Vale, Juarez Vale. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o processo formativo dos senhores, né? Ainda em relação ao ginásio, por exemplo, a ida dos senhores ao município de Natal, a capital do estado. Como é que se deu esse processo também? Quais eram os desafios dessa época? Como eu falei anteriormente, nós começamos no Grupo Escolar Antônio Gomes, que era o primeiro grau, do 1º ao 5º ano. Fazia o exame de admissão e eu passei no Colégio Estadual Jerônimo Rosado, que aqui perto do Diocesano. Ali eu fiz que era o 2º grau, do 1º ao 8º ano. Ainda, hoje já é grau menor, mudou toda a grade escolar, mas na minha época era 1º grau. Aí terminei em 70, 69 mais ou menos, eu terminei. Aí em 70 eu fui para Natal, fazer uma visita a Natal lá para ver, e consegui, em 71, servir o Exército. Aí, servindo do Exército, fui fazer o científico no Ateneu, no Norte Rio Grandense. Aí passei de 71 a 72, 73, foi o meu período escolar. Antes de eu ir para Natal, nesse período eu já trabalhava com meu tio. Era mais office boy, já não era mais vendedor das coisas que nós vendíamos antes. Eu já era office boy do laboratório de meu tio. E aquele me incentivou. Aí eu fui para Natal fazer o científico. Já no científico, me deu a ideia de fazer farmácia, porque eu digo, não, eu já tenho uma oportunidade. Como ele não tinha, era só ele no laboratório, não tinha ninguém auxiliando, e nessa época o laboratório ia crescendo. Aí eu fiz o científico todinho, passei em 74. Eu fiz o vestibular, não passei. Aí passei em 75, aí terminei meu curso em 78. As dificuldades eram imensas. Você tem ideia que a gente recebia da minha mãe um bolo de 6 em 6 meses. Teve um irmão que foi morar, nós fomos morar numa residência. Eu morei na casa do estudante, eu tinha uma bermuda jeans, e só tinha ela, né? Para lavar,
Para sair dia de domingo, a gente ia dar uma passeada. Aí eu ia, lavava e ficava pastorando. E disseram, vamos tomar a bermuda desse matuto. Me entreteram, tiraram, fazer com que eu mudasse de vista lá onde estava enxugando e levaram minha bermuda. Até hoje eu acho. Não localizou até hoje. E para fazer meu guarda-roupa foi interessante. Na época a geladeira vinha em caixa de tábua. Compensado mais grosso, né? Aí ali eu arranjei uma caixa de geladeira e fiz meu guarda-roupa. Então eram dificuldades, mas sempre na luta de vencer. Sempre com um objetivo. Nós vamos vencer, nós vamos passar por essa dificuldade. A comida da casa do estudante, às vezes a gente chamava chá-café, porque não era fraco, mas de qualquer maneira fez com que a gente sobrevivesse muito tempo. Lá foi um pouco tempo, quando eu fui para o Exército, aí a coisa melhorou. Eu fiz amizade com um capitão aqui, que era daqui de Fortaleza. Aí eu tinha tempo de estudar e fiz o científico todinho servindo o Exército. E Juarez? Eu já na Casa Centelha trabalhava de dia à noite, pegava uma bicicletazinha Gore, que quem quiser conhecer, bota no Google. E agora que era pesado, ainda tem que levar uma irmã minha, que hoje eu moro na Inglaterra, até o estadual, das Balcas estadual. 10h30 terminava o estadual, voltava para casa, para 5 horas da manhã, já ia trabalhar na Casa Centelha, abrir a Casa Centelha. Eu até brinco com meu tio, que é Madeu Vale. Praticamente eu trabalhava, era 5 horas da manhã, tem que abrir. Hoje abre de 8, dava para dormir até 8. Fui para a parte de análise clínica, por causa de Getúlio, fui fazer um cursinho, fez meu científico todinho no estadual, do Antônio Gomes para o estadual. E daqui eu vendi uma moto, que eu já trabalhava na Casa Centelha, já comprei uma moto, 73, 74. E fui embora para Natal estudar. Vendi a moto para estudar, porque como de Getúlio, mamãe não tinha condições de nos manter lá. Mandava um bolo com doce de mamão. A gente botava numa mala lá, se 10 bobeiros, os cabos levavam. Só que eu já morava na residência universitária, que era onde ele tinha saído. Era bem melhor, não. Ele sofreu bem mais que ele morou na casa de estudante. Era percevejo na cama, tudo. Lá na residência universitária já tinha sobremesa depois do almoço. Era uma maçã, caqui, que eu não sabia nem o que era isso. Então, foi uma dificuldade, mas sempre atrás de estudar o que era melhor para nós. Para mim, ele batalhando aqui e me ajudando já também lá. Porque quando ele era estudante e vinha às vezes me visitar, eu tinha moto. Então, eu dava a moto para ele ir para o Acel, ainda ajudava a tomar uma montilhazinha com coca. Então, quando eu fui minha vez estudar, em 78, 79, fui fazer farmácia no carro dele. Não passei. Quando foi em 79 para 80, eu passei. Fui morar na casa estudante. Foi onde eu tirei umas notas muito boas. Todo mundo achava que não dava fé em mim, porque Juarez era moleque, era brincalhão. Quem me conhecia sabia que era muito brincalhão. Hoje continuo brincando, mas com responsabilidade. Então, tirei 3 notas muito boas em hematologia. A doutora Lúcia Marinho, uma professora minha em Natal, me arranjou um estágio no Instituto Nacional do Câncer, no Rio, no INCA. Que hoje é na Praça da Cruz Vermelha. E de lá eu vim embora, em 85 eu fui, em 86 eu voltei. Foi onde eu vim trabalhar já com o Getúlio Timaro, na Policlínica Médica de Mossoró. Tem 45 anos, onde a gente teve bastante exames novos para Mossoró, sempre pensando em tecnologia. Então, até hoje, nós dois, graças a Deus, damos certo por isso, que ele gosta de toda novidade, ele gosta, como eu também. Getúlio sempre foi uma inspiração para o senhor? Foi, porque ele é mais velho que eu, 6 anos, então ele era Timaro, que na época ajudou ele. Ele era só de Maro Vale, nosso tio. Eu trabalhava na Casa Centelha, já ganhava meu dinheirinho como balconista, vendia material elétrico, então sempre eu já pensava em ter moto, gostava muito de moto para ir andar nas praias aqui, Areia Branca, Tibalda, naquela época não tinha de moto, não tinha carro nem nada. Juarez, mas essa moto aí, ela teve um destino, né? Porque até então, quando na sua infância, você sonhava com outra coisa. Conta aí aquele sonho de jogador do Potiguar, e que destino essa moto teve? A moto eu passei para o irmão, Zé Jaime, porque mamãe, ele tinha que comprar a moto, tem que ajudar ele também. Mas eu ia treinar para jogar no Potiguar
aqui no Pedroca, no Padre na época da minha Corina. Então eu trabalhava na Casa Centelha, cobrador, 4 horas encostava a bicicleta no matozinho, guardava a bolsa e ia treinar. Então eu chegava na Casa Centelha muito suado, tem uma disse, está suado demais, não, que eu dei umas andanças meio boas para cobrar. Mas se ele tinha pavor, como meu pai tinha também, pavor de bola. Mas ainda treinei no início, no Potiguar, na época da minha Corina, Cepeta, Finatiquinho, Sérgio Neguinho, Marrom, mas vi que o negócio ali era mais para pessoas que queriam, era muita namorada, era muito álcool, não, vou vender minha moto e vou estudar. E fui morar em Natal com a irmã, que ela já estava lá, o esposo, a Prodiane, foi meu cunhado que morreu há mais de 20 anos, então já fui morar e já estudar. Foi a nossa sorte, foi isso aí. Como eu disse, Feliz Bela sempre foi uma inspiração também para nós, que sempre trabalhou, cuidou da gente e trabalhava, ensinava e à noite ainda ia cuidar da gente em casa. E os senhores sempre se destacaram, né, nos estudos, na educação, tanto que conseguiram aí bolsas, estágios fora até do Rio Grande do Norte, né, no Rio de Janeiro. Getúlio também teve uma passagem pelo Rio. Eu, quando terminei em 78, eu passei o ano de 79 no Rio, no Hospital dos Servidores do Estado, que era um grande centro de tecnologia. Então, já através de meu tio, esse foi um tio que me ajudou demais, Timário, foi onde eu vim trabalhar também na Policlínica. E lá eu aprendi, teve uma passagem interessante, e esse estágio era para médicos, farmacêutico, dentista, tudo. Lógico que o médico e o analista clínico, que era no meu caso, era para a parte de patologia clínica e análises clínicas. O dentista já ia para outra área. Mas era um grupo muito profissional para o hospital. E uma vez uma pessoa perguntou lá, quem é que sabe fazer o exame de sangue? Eu digo, eu. Exame de urina, eu. Exame de fezes, eu. Aí a pessoa perguntou, o que é que você veio fazer aqui? Eu digo, vem estagiar. Ele disse, você já sabe fazer tudo? Eu digo, não, eu aprendi na minha cidade, mas eu quero me aperfeiçoar mais. Porque naquela época, e hoje mesmo, o profissional hoje, ele tem que saber que a faculdade ensina bem. Mas a prática é quem leva para um bom profissional. Não adianta você ter a teoria e não ter a prática, ou ter a prática e não ter a teoria. Então, naquela época, eu já estagiava desde o primeiro ano em laboratório, na casa do estudante tinha um laboratóriozinho pequeno, eu ia fazer exame de sábado e domingo, tinha um albergue noturno vizinho à faculdade, que tinha um mini laboratório para fazer exame na pessoa, na redondeza. Eu ia fazer desde o primeiro ano, eu não sei se fiz muito exame naquela época, que não estava 100%, mas eu desde o primeiro ano que eu estagiava. Então, esse ensino no Rio de Janeiro foi mais a área tecnológica que nós vimos lá, posteriormente nós vamos explicar como era a nossa metodologia antes e depois da nossa vinda da montagem do Cassim. Pois é, Getúlio e Juarez, eles sempre foram inovadores, né? O Cassim, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, mas eu queria até falar um pouco dessa experiência que vocês trouxeram para cá, né? E como era que era feito os exames antes, que hoje são modernos, tem máquinas, tem tecnologia, mas como é que era feito antes, quando vocês vieram já formados, né? Hoje, hoje a gente antes era só farmacêutico, hoje é ciências, né? Na época era tudo manual, né? Você fazia um hemograma, você tinha que ler a hemácia, ler os leucócitos, ler a hemoglobina dosar, que são as 3 partes do hemograma. O hemograma hoje consta de 3 elementos. Os leucócitos para infecção, as hemácias de anemia e a hemoglobina também faz parte da anemia. E o hematócrito, tudo era manual. E a gente tinha uma pipeta chamada pipeta de Thomas, que você aspirava o sangue, tinha que ter muito cuidado. Hoje, naquela época, não tinha ainda HIV, hepatite C também não era muito difundida. E a gente tinha muito cuidado, mas aqui, apesar de que ela já vinha diluído com o reagente dentro da pipeta. Mas era tudo manual. Hoje, não. A tecnologia, hoje tem um exame que nós tínhamos, não tínhamos nenhum parâmetro. Hoje nós temos um aparelho para 33 parâmetros, onde esses parâmetros lhe dão margem para você, juntamente com o microscópio, você diagnosticar uma patologia, um câncer, qualquer epidemia, qualquer doença hoje hematológica, você tem condições de, através dos aparelhos, do microscópio, que ainda leva o olho humano, você descobrir qualquer patologia relacionada à série vermelha e série branca do nosso organismo. Muito difícil. Essa pipeta de Thomas era uma borracha, tinha uma pipeta de vidro,
Tava uma borrachinha dessa de látex, com uma pipetazinha, você aspirava. Não tivesse cuidado, você podia aspirar o sangue. Isso em 1979, 80. Depois foi que aparelho de automação só tinha no sul. Nas grandes, talvez Fortaleza, eu acho que nem tinha ainda. Então, quando nós fomos montar o cassino em 1989, nós já botamos tudo semiautomático. Já foi uma ajuda, aí já foi ano-luz na frente do que era antes. A gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, sobre o surgimento do Cassim, essa evolução também ao longo de todos esses anos. O Memória Viva vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O Memória Viva de hoje está de volta, recebendo e homenageando com muita honra os empresários Getúlio Vale e Juarez Vale também. No bloco anterior, a gente encerrou iniciando um pouco falando sobre a história do Cassim. Stênio vai perguntar um pouco mais, né, sobre como surgiu essa história, né, o surgimento do Cassim, que já tem aí mais de 30 anos. Pois é, doutores Getúlio e Juarez, os empreendedores natos, desde que quando saiu lá de Ipatu. Então, eu queria que vocês contassem um pouco como é que surgiu o Cassim. Na verdade, vocês já falaram que a vocação da saúde veio em virtude que Getúlio trabalhou lá ainda no antigo laboratório do tio, né? E aí também depois veio para a Policlínica, ser farmacêutico. E aí depois Juarez vai falar um pouco como é que ele ingressou lá e que vieram os dois juntos até a ideia de ter o Cassim. Como foi que surgiu essa vocação? Você ia falar mais precisamente do Cassim. Quando eu cheguei do Rio, eu fui trabalhar, como eu falei anteriormente, eu fui trabalhar com meu tio chamado Mário Vale. Na época, antes de me formar, eu já trabalhava com ele como office boy ali vizinho à Rádio Rural, que era o Laboratório Moderno de Análises Clínicas. Depois do laboratório ali da Rádio Rural, antes disso ele trabalhou na União de Artistas, tem 4 irmãs nossas também trabalharam lá. Aí quando ele foi para a Rádio Rural, aí eu fui ser mais office boy, fazer pagamento, limpar também. E ia vendo aquelas tecnologias, mesmo manual, fazer como não tinha tecnologia nenhuma, mas já tinha microscópio, câmara de Newbau, chamado câmara de Newbau para contar plaqueta, contar leucócito, pipeta de Thomas para contar plaquetas. É o que foi me empolgando, né? Quando eu fui para Natal, aí eu já fui fazer análises clínicas, baseado nisso aí. Posteriormente, ele me deu condições para eu ir para o Rio de Janeiro fazer o estágio. Quando eu voltei em 79, finalzinho de 79 para o início de 80, eu comecei a trabalhar com ele na Policlínica. Aí montamos, e infelizmente nós não tivemos condições de montar o que nós tínhamos visto lá no Rio de Janeiro. Por diversos assuntos não foi possível fazer. Então nós continuei trabalhando com ele, e Juarez terminou em 85. Quando Juarez chegou, foi trabalhar conosco. E lá ele também já vinha do Rio de Janeiro, também, do hospital que ele vai explicar, do câncer, já com outra mentalidade de botar um laboratório em Mossoró mais tecnológico. E eu também, lá nós tínhamos visto que computador na recepção já era, naquela época já se botava um computador. Eu fui fazer curso de computação, comprei um CP500 para botar na Policlínica, mas não foi possível nós colocarmos lá. Aí, quando o Juarez chegou, passou uns 2 anos com o tio Mário, ele vai explicar. Aí nós pensamos em montar o nosso laboratório. Mas aonde? Como? Com o quê? O nosso dinheiro naquela época, eu tinha casado em 80, né? E tinha Breno, que era pequeno. Casei em 80, Breno nasceu em 81. Aí, Juarez, como é que nós vamos botar esse laboratório? Vamos vender o que nós temos. E aí, Juarez? Aí, quando eu cheguei, trabalhei em 86 com ele, 87, 88. Eu já vim também com a especialização em imunohematologia e hemoterapia. Trabalhar em banco de sangue e também com laboratório de análise clínica. E na época o Tarcísio foi inaugurado 10 de maio de 1986. Me colocaram para montar o laboratório do Tarcísio Maia. E eu trabalhando com Getúlio e Timaro. Aí saímos em 89. Eu já disse, Getúlio, eu acho que está na hora de botar um negócio, a gente vai ver o que é que dá. Timaro já vem os filhos no futuro, que eram pequenininhos. Vamos começar o nosso.
Getúlio vendeu uns Cortes R3, vendeu uma casa. Eu vendi um Voyage que eu tinha e voltei para um Fiat 147. Ele voltou para um Dodge Polar amarelo, cheio de ferrugem, os 2 carros que ele passou. E nós alugamos uma casa na Rio Branco, 1970. E daí nós pensamos já em tecnologia, sempre, e partimos para uma pessoa em Fortaleza que vendia para laboratório, que me falha a memória agora, que vendeu em 30, não sei quantos meses. E também na época tinha o Banco Nordeste, FNDE, um negócio desse. Que a gente foi dali, nós partimos já com semi-automação. E Getúlio, como tinha um XR3 já com aquele vidro em cima. Quem não lembra era os Cortes R3, né? XR3, teto solar, um Ford e nós trocamos no microscópio de multifluorescência. Ainda temos hoje, que eu fui aprender em São Paulo, ele ficava sozinho batalhando, eu ia aprender a fazer. Doença de Chagas, que não existia aqui na região, fator antinúcleo para diagnóstico de lúpus, naquela época. Já em 89, 90 a gente já fazia. FAM, anti-DNA. E também eu tenho uma pessoa que veio da Suíça dar um curso sobre TSH e T4 livre, que é o hormônio de tireoide. E aquilo era manual. E eu fui, ele aqui, segurando o pancão, senão você vai e trazer esse candidato para a gente fazer aqui. Aí eu fazia manual. Um TSH, a gente juntava 4 ou 5 na semana para fazer na sexta-feira. Então eu passava a sexta trabalhando, ele fazendo a parte de hormônio, de hematologia, sumário de urina, cultura, que foi um dos primeiros a fazer aqui em Mossoró, e eu fazendo hormônio. Naquela época a gente passava o dia dentro do laboratório. E acordava às 5h30 da manhã para abrir o laboratório e colhia sangue. Hoje a turma jovens, bioquímicos, eles não colhem muito pouco sangue. Eu já colhia sangue com ele, já na jugular. Criancinha naquela época ele já pegava jugular, eu fui aprendendo. Então nós fomos montando esse laboratório, graças a Deus foi dando certo, ele tinha o mesmo pensamento que eu de tecnologia, e hoje, agora mesmo, chegamos num congresso aí, mais 2 filhos, que a filha dele não podia estar fazendo medicina também, teve prova, um congresso de patologia, já com mais novidades vem por aí. Então sempre com esse diferencial, né? Esse olhar à frente, né? Para o futuro, já começou dessa forma. Já, na realidade, é como se diz, quando nós começamos, em 89, nós já começamos fazendo o hemograma que eu fazia manual na pipeta, já começamos a fazer com 3 parâmetros. Hoje a tecnologia já nos permite fazer com 33 parâmetros. Então, naquela época, o trabalho diminuiu. A bioquímica já era um aparelho mais moderno. Tudo isso nós fomos vendo lá. Era manual. E a coisa interessante é que vendeu os carros, mas não foi o que mais eu vendi com prazer foi uma máquina fotográfica. Uma máquina não, uma filmadora dessas grandes. Porque todo aniversário me chamava e eu disse, rapaz, eu sou muito solicitado, mas traga a máquina. Era aquele fiozão que não tinha tamanho e eu ia V8. Eu ia filmar, eu passava o aniversário da meninada todo dia filmando, e eu pensando que era porque eu estava sendo convidado, estava sendo muito solicitado, mas deixa que era para filmar as festas, sabe? Aí eu digo, vou vender e vendemos essa máquina também. Então nós juntamos o dinheiro e graças a Deus começamos semi-automatizado com o CP500 na recepção, que quando a gente ia cadastrar, quando a fé o bichinho enganchava, de calma, a rocha... Ela verde. Mas graças a Deus foi muito bom o nosso início, porque ele nos deu o conhecimento desde quando se começa a fazer um exame até hoje a tecnologia. Lógico que nós estamos fazendo com a tecnologia, mas não deixa de ter os mesmos significados anteriormente, só com mais nitidez, com mais rapidez. É uma coisa que a gente fazia em 1 hora, a gente faz hoje em 10 minutos, 20 minutos, 10 segundos, dependendo do qual exame nós vamos fazer hoje. Então a tecnologia nos ajudou bastante e graças a Deus hoje nós estamos, em termos de laboratório, nós não deixamos nada a desejar no Rio Grande do Norte, senão no Nordeste. Quem nos visita e vê o nosso laboratório não acredita que aquele tamanho é só um laboratório, porque tudo é dividido. E essa inovação foi sempre presente, né? Ao longo de todas essas décadas. Eu me recordo que ali no auge da pandemia, né, 2020, o Cassim, acho que foi o primeiro laboratório da cidade a lançar um novo tipo ali de testagem para a Covid-19, e aproveitando esse gancho também, eu pergunto como foi esse período para os senhores também, né? Os senhores que estavam ali lidando diretamente com esses pacientes, que estavam ali testando, né, buscando um diagnóstico, né, da Covid ou não.
foi muito difícil, até por causa da idade, a gente tinha muito medo de morrer. Eu trabalhei sempre, ele trabalhou, nós deixamos de ir na frente do cassino, ficamos mais na parte de trás. E eu mesmo com ele, que fazendo com os meus filhos e a filha dele, fazendo exame de Covid. E nós tivemos uma boa ideia, foi ele, essa ideia foi mais dele, a gente botar um trailer lá no final. Vamos mandar fazer um trailer, mas um trailer demora demais, não, vamos fazer, que os pacientes não querem entrar no cassino, nem em hospital, vamos fazer. E botamos esse trailer lá atrás, que também ajudou muita gente. No estacionamento. Estacionamento, o paciente vinha, colhia lá, não entrava no laboratório, porque foi o momento mais difícil que eu passei nesses anos todos. Porque em nenhum momento eu não pensei, não, eu vou morrer, se eu pegar, vou morrer. Nem na época da pipeta, né? Nem na época da pipeta, ali podia pegar HIV, mas essa daí não. Morrendo muita gente, ninguém sabia que era uma doença hematológica, porque você dava oxigênio, mas o cabo estava faltando, os alvéolos coagulavam o sangue lá, né? Então, isso foi nossa sorte, foi o primeiro a implantar o teste de RT-PCR e Covid, fomos nós tivemos o que é amizade, os equipamentos muito caros, demoramos demais para conseguir um equipamento, fazer os anticorpos primeiro, né? Porque todo mundo fez aqueles testes rápidos que fazia aqui em Mossoró. Então, depois é que a gente já implantou já o RT-PCR, que é o exame definitivo para diagnóstico de Covid. Mas eu sou uma testemunha. Eu sempre aperriei, gente, Juarez, me ajuda, que é o teste do Covid, Getúlio também. E acho que foi um momento difícil, né? Acho que vocês foram protagonistas. Vocês e todos os que estavam na saúde, aproveito até esse momento para eternizar aqui, né, essa questão de toda a luta que vocês tiveram à frente lá na saúde. A gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, falando um pouquinho mais sobre família, né, como o Getúlio anunciou agora há pouco, e também sobre CDL, sobre empreendedorismo. Fica com a gente. De volta com o Memória Viva de hoje para o nosso último bloco do programa que recebe Getúlio Vale, Juarez Vale também. E a gente dedica esse bloco, né, uma parte dele, a falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre Câmara dos Dirigentes Lojistas. A gente sempre dedica uma parte do programa a essa relação dos nossos entrevistados homenageados com a CDL Mossoró. Getúlio, que foi presidente, inclusive, da CDL Mossoró, eu queria que os senhores comentassem um pouco sobre essa ligação também com a entidade e com a Câmara dos Dirigentes Lojistas, que completa no próximo ano 60 anos de história. Eu, em 2003, tenho um amigo nosso que é Neto, a gente chama Neto Autopeças, José Joaquim Neto, e nós temos a nossa casa na praia, são vizinhas. E ele já era da CDL, né? E ele me convidou, que ele ia assumir a presidência, me convidou para ser sócio da CDL. Eu digo, rapaz, eu já tinha deixado o Rotary, que eu fui rotariano muitos anos, mas ele sendo uma quinta-feira, uma turma boa, e foi dizendo, meu tio Amadeu também já era da CDL há muitos anos, e por coincidência, no início da carreira, eu fui cobrador da CDL, não oficial da CDL, mas quando o tio Amadeu era presidente, ele precisava fazer umas cobranças lá. Na época não tinha esses boletos, Amanda, não era via banco, hoje era via pagamento em cash, e eu saí para cobrar. Então ele me chamou, eu fui, gostei muito, e fui me adaptando. Toda a vida eu sou daqueles que, quando assumo uma responsabilidade, eu gosto de permanecer, fazer fiel ao compromisso da entidade. E com isso eu fui me adaptando muito bem lá, os companheiros. Na época eu dei só um fora, que eu disse que tinha muita gente antiga, né? Mas deixa que a experiência nos ensinou que realmente tem que ter o antigo e o novo, para a gente ir aprendendo com aqueles que têm mais experiência. E depois fui tesoureiro, aí Alexandrino foi presidente, eu fui ser vice, Alexandrino quase não deixa CDL, passou 7 anos, segundo Neuzinho, 3 meses, 22 dias e 2 horas. Eu fui o seu vice, posteriormente eu passei para presidente, que normalmente, graças a Deus, não houve mais disputa na CDL, sempre o vice é o próximo presidente. E eu era o vice de Alexandrino e fui ser o presidente. E passei 3 anos muito bem, é um trabalho árduo. Eu parabenizo o meu amigo Estênio aqui, que está nessa luta, porque é um trabalho que a pessoa tem que se dedicar mesmo, representa um grupo empresarial muito forte de Mossoró. Nós temos mais de 120 sócios da CDL, mais 500 do SPC,
Então, foi uma experiência inédita, onde nós tivemos muitos embates, muitos trabalhos junto à população, junto aos associados, escola de computação, melhoria na sua sede. Então, foi uma experiência inédita da CDL. E diga aos pequenos empresários hoje, ou grandes empresários que não sejam sócios, que lá nos ensina só coisas boas, ensina o empreendedorismo. Não tem, é a história, nós lá não temos a mesma história. Cada um traz as suas dificuldades e as suas vitórias e nos conta e nos incentiva a fazer melhor pelo próximo, pelo comércio, pela sociedade, pelo um todo, pela nossa cidade. Então, a CDL, eu quero dizer que é uma entidade muito bem representativa, muito bem representada e muito representativa para nós empresários. Getúlio Juarez, vamos entrar aqui nesse bloco, no último bloco, e eu acho que vocês, por coincidência, os primeiros que nós entrevistamos, a sua grande maioria tiveram seu início difícil, todos tiveram início difícil, e estão conseguindo fazer prosperar suas empresas, mas principalmente fazer a sucessão familiar. Eu queria que vocês falassem um pouco, vocês dois, como é que vocês conseguiram no Cassim já, viram que o Cassim, inclusive, é uma referência. No bloco anterior a gente passou falando um pouco da pandemia, mas eu lembro da infância que o Cassim foi o primeiro a implantar a parte de tecnologia aqui em Mossoró, a retirada de exames pela internet. Talvez aqui há 15, 20 anos, quando a gente estiver conversando sobre isso, a gente não vai nem lembrar que tinha isso aí, que já tem novas coisas vindo, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas como é que vocês conseguiram aí, e como é que vocês tratam essa questão da sucessão familiar nos negócios? A sucessão familiar, primeiro, Getúlio já tinha uma filha lá dentro, que é a doutora Bruna. Já estava com mais 12, 13 anos. Agora que chegou o meu filho mais novo, Leonardo, está ali, e mais um filho médico que morava em Fortaleza, está aqui se incorporando a gente como diretor médico do Cassim. No futuro vai ser ele e a doutora Bruna. Então já foi uma ideia nossa, nós já estamos, quando Getúlio, nós já estamos com 34 anos de Cassim, vai fazer em março de 2023, né, 60 anos do CDL, e nós vamos fazer 34. Então tem que pensar nisso já muito antes. Ele já era mais preocupado que eu, como também ele já era mais do CDL que eu. Eu já fui no CDL, já depois dele, como João Luciano era diretor, tinha um diretor de assuntos, aí eu já frequentei mais o CDL. Hoje, ele, que é apaixonado pelo CDL, a gente sabe a importância do CDL. Então, eu até falei para o Leonardo que no próximo ano ele vai ter que começar a participar do CDL, que eu já temos na hora de descansar um pouco, principalmente ele, que sempre foi incansável, ele sempre gostou de empreender, sempre gostou de rótulo, ele foi da maçonaria, ele é do CDL, é presente até hoje, até como o Amadeu foi um dos fundadores, ele já, Então, nós hoje, graças a Deus, estamos mais tranquilos, porque já estamos, Nós temos já o filho também de Getúlio, que é advogado, o doutor Breno, também já nos dá uma porta por trás, parte de lei, LGPD, essas coisas, tudo isso nós já estamos preparando já para eles continuarem o que nós deixamos para ele aí, que acho que é uma coisa muito importante. Getúlio aí pode... A sucessão familiar é a coisa mais importante que eu acho que tem em qualquer empresa que quer prosperar e que quer continuar o seu legado. Como eu digo, o Breno é o mais antigo, mas Breno não quis ir para essa área de análise clínica. Ele tentou, na época, fazer medicina, mas Deus ajudou ele, que ele não passou no vestibular de medicina. Ele passou em direito, que é a área que ele mais entende e que ele gosta. Porque a área de saúde é uma área que precisa chegar cedo. O advogado hoje sai de casa às 9 horas. Eu saí às 5h30 para chegar às 6. E Breno hoje dá esse, como o Jorei falou, dá uma porta. E Bruna, ela já puxou a mim, gosta, mas aí agora está há 2 anos, está fazendo medicina. Mas é como o Jorei falou, eles também vão frequentar a CDL, principalmente Leonardo e Bruna, que é os nossos sucessores de imediato, são colegas farmacêuticos, mas já tem Jorei Filho como médico, Breno como advogado. E também a família, as mulheres, né? No meu caso, a minha já trabalha comigo há 34 anos e disse que vai botar na junta, porque eu não assinei a carteira dela. Não é porque ela era professora do Estado, né? Isso ficaria coisa. Mas eu acho que a família é muito importante. E uma coisa que nós temos que deixar como exemplo é a união. Nós temos um grupo de 107 funcionários hoje, 108, e que, graças a Deus, veste a camisa do Cassim.
Eu tenho certeza que todo funcionário diz que não gosta do patrão, mas eu tenho certeza que lá gostam muito da gente. E nós confiamos demais. Muitos colegas, temos 10 colegas profissionais de nível superior, tem funcionários lá, colegas nossas, alunas, já formadas em farmacêutica, que eu acredito que nós vamos reaproveitá-la, inserir no nosso quadro. Lógico que quando crescer mais um pouco, é a nossa tendência, mas graças a Deus a parte familiar vai muito bem e a parte comercial também. E essa união, né, que o senhor mencionou é muito visível, né? A gente percebe aqui essa sintonia entre os senhores, entre a família, né? É muito perceptível isso. E eu pergunto também agora sobre o futuro, né? Quais são as novidades que estão por vir aí no Cassim? Eu sei que vocês não param, os senhores não param, né, de inovar, de implantar aí novas tecnologias, já novos softwares aí em estudo, né, em andamento também. O que é que os senhores esperam para o futuro? O futuro maior, que vai ser também o mundial, vai ser a biologia molecular. São os testes moleculares. Hoje já tem feito, pode olhar em Mossoró, já tem vários médicos que vai solicitar já exame para você, pede um teste molecular, saber se você vai ter câncer, você vai tirar a mama, se vai coisa isso, tudo isso vai ser teste molecular. Nós já estamos atentos, já temos vários testes aqui, 2 ou 3 já, biologia molecular, vem mais, daqui no final do ano chegam uns 4 ou 5 tipos de teste molecular aqui para nós, fazemos aqui mesmo. Mas nós já temos a maioria mandando para fora, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, nós temos vários laboratórios de apoio, já fazemos isso também. Então, tudo vai ser dentro da biologia molecular. Nós temos o sonho ainda de aumentar a nossa rede dentro de Mossoró e em outras cidades, mas vamos deixar para a turma mais jovem aí. Nós temos aqui 14 unidades, 9 em Mossoró, 3 unidades, 9 em Mossoró e 4 uma em Baraúna, Areia Branca, Tibau e Capuí. Mas em 2023, se Deus quiser, nós vamos aumentar a nossa rede. Chegamos ao fim do Memória Viva de hoje. A gente agradece imensamente, né, a presença de Getúlio, de Juarez Vale, né? A gente abre aqui também esse espaço para as considerações finais, né, Estênio também, e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu só quero agradecer a você, Marcelo, Estênio, e o pessoal da TCM, que são nossos parceiros desde a fundação da TCM. Parabenizar a equipe de hoje, muito boa. Uma boa noite. Agradecer a Marcelo, Estênio, o esforço que estão fazendo pelo CDL. Parabéns mesmo, porque não é fácil com o Getúlio. Quem é presidente do CDL tem que abdicar de quase sua empresa para atrapalhar em reuniões, receber governador, deputado, prefeito. Só agradecer, principalmente como de Getúlio. O pessoal da TCM, desde o início, nós estamos junto com eles. Eu quero aqui agradecer aos convidados, doutor Getúlio e doutor Juarez, a meu colega, né, Maricela, agora a toda a equipe da TCM. Dizer a você que esse aqui é o nosso programa Memória Viva, que faz parte dos 60 anos, e você pode conferir também nas reprises no sábado. Fiquem com Deus e até ao nosso próximo episódio. Até a próxima.